Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Você está se cuidando, né? Cuide-se. Se você se cuida, Deus cuida de você. Se eu cuido de mim, Deus tem muito mais facilidade de cuidar de mim. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 2 da nossa revista EBD Betel. A lição de hoje é sobre uma personagem muito importante na história bíblica. É sobre a vida de José, aquele filho de Jacó, chamado de José do Egito, que na verdade ele não era do Egito, ele era hebreu, filho de Jacó. E o tema da lição de hoje é: as adversidades geram oportunidades. E nós queremos fazer 7 arrazoandos sobre esta lição. Vamos lá? O primeiro arrazoando é sobre a palavra oportunidade. Esta palavra vem do latim portunus. E desta palavra veio portal, porta. E os romanos usaram esta palavra para dizer que era a entrada, a porta de entrada na cidade. Porto. As navegações vinham e para entrar na cidade, porto. Então o porto é a porta de entrada e também a porta de saída de várias cidades. E como os barcos na época eram à vela, eles precisavam de vento, vento favorável. O vento que estivesse para quem estava viajando para entrar na cidade e o vento favorável para quem estivesse saindo da cidade. E daí também oportunos, que é o vento favorável para entrar, o vento favorável para sair. Ou seja, as pessoas que estavam viajando tinham que estar apercebidas. O vento é favorável ou o vento não é favorável. E aí, se o vento era favorável para entrar, opa, então vamos viajar para aquela direção. Se não era, para sair, aguardemos um pouco, vamos aguardar o vento favorável. Quais foram as oportunidades que, na verdade, José teve? Na verdade, nós vamos ter que depreender da história dele as oportunidades que ele teve. Porque, na verdade, na história em si, não há nada assim que fique claro para a gente saber que ele fez a decisão. Por quê? A oportunidade é decidir entrar no barco para sair da cidade, se o vento for favorável para sair, ou entrar no barco para entrar na cidade, ou viajar em direção àquela cidade. Mas não fica muito claro na história de José que ele tomou decisões assim. Mas nós podemos depreender, concluir que ele tomou várias decisões. Por exemplo, eu vou aqui relacionar 6 oportunidades que ele teve. Ele teve que decidir. A primeira oportunidade que ele teve, então, foi de depender de Deus. Decidir depender de Deus. Agora que ele estava longe do papaizinho, do papai querido, do papai super protetor. E agora ele estava realmente tendo que depender de Deus, porque estava longe da família. Claro que dos irmãos ele não tinha falta, porque os irmãos queriam matá-lo. Mas do papai, muita falta. Então ele teve que decidir, depender agora do papai, com P maiúsculo. E foi isso que ele fez. Segunda decisão que nós podemos concluir que ele teve que tomar, aproveitar a oportunidade de decidir, ele decidiu não guardar ressentimentos, não guardar ódios.
não se martirizar porque alguém fez o mal contra ele. É claro que quando alguém faz o mal contra nós, nós queremos vingança. Ou até mudamos o nome desta palavra, vingança, para justiça. Mas seja justiça mesmo, ou vingança, quem alimenta este desejo, naturalmente acaba alimentando ódio, ressentimentos, amargura. E José, até ter a sua vida virada, deixa claro que ele decidiu, ele aproveitou a oportunidade de não alimentar ódios e ressentimentos. Ele também aprendeu a liberar o perdão. É claro que mais tarde Deus mudou a sorte dele, mas o que os irmãos dele fizeram não foi fácil, não. Mas ele liberou o perdão. Quando ele reencontra-se com seus irmãos, não tem ódio, não tem ressentimento, tem perdão e amor para dar aos seus irmãos. Então ele aproveitou aquela oportunidade, tudo aquilo que ele passou ao longo de 13 anos, 13, para não alimentar ódio nem ressentimento e para liberar o perdão. Ele também aproveitou a oportunidade para não se tornar prepotente. Agora eu sou maioral, agora eu sou o tal. Ele até aparentou ser assim, até encontrar nos irmãos dele o que ele estava buscando, arrependimento. E aí ele deu ordens, preparou ciladas, eu queimando aqui, mas aquilo era pedagógico, ele não era prepotente. Ele também aproveitou tudo aquilo que ele passou para amar e valorizar o que Deus tinha dado a ele. Ele que não era nada, 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 agora era o segundo maior homem no Egito. Por último, ele aproveitou tudo que passou para aprender a aguardar o tempo de Deus. Não foi fácil, não. 13 anos, sofrendo, comendo magro. Mas ele aguardou o tempo de Deus, e o tempo de Deus se deu quando Faraó sonhou. Toda a trajetória dele vai até o sonho de Faraó. Naquela noite, Deus mudou a sua sorte. E ele aguardou. Não foi fácil, mas aguardou. Nosso segundo razoando é para falarmos que não existem famílias perfeitas. Não, não existe família perfeita. Por que não existe família perfeita? Porque ela é constituída de seres humanos. E existe ser humano perfeito? Nem pensar. Não existe ser humano perfeito. Não existe. Jacó, por exemplo, foi um péssimo pai de família. Péssimo. Por que péssimo? Porque tudo começou com o comportamento errado dele. Olha, ele tinha 12 filhos e uma filha. E ele dedicou todo o seu amor, todo o seu carinho a um dos filhos. Não tem condição. É claro que há filhos bons e há filhos maus. Há filhos que agradam mais aos pais do que outros, mas os pais precisam ter sabedoria. Por exemplo, José era um filhozinho muito querido, muito amado, fazia o que o papai queria, mas ele ficava falando dos irmãos dele para o pai. Quando os irmãos dele chegavam dos trabalhos no campo, aí José, papai, ó, Simeão fez isso, o Dan fez isso, o Rubem fez isso, o Isacar fez aquilo. Ele era um dedo duro.
pai apoiava, então ele estava fazendo a festa. Simeão e Levi mataram covardemente várias pessoas de Siquém. Depois você relê lá a história. Um dos filhos do príncipe de Siquém se enamorou de Judá, a filha de Jacó, e ele a possuiu e queria se casar com ela. De início não casa, que nós somos circuncidados, vocês não são, e eles aceitaram ser circuncidados, todos os homens. E no dia de maior dor daquela cirurgia, que não era como hoje, era com faca ou com pedra afiada, no dia em que os homens da cidade estavam mais impotentes quanto à dor da cirurgia, Simeão e Levi foram lá e mataram todos os homens da cidade. Maus, filhos maus, brutos. E Rúben, o primogênito, sabe o que foi que ele fez? Quando Jacó estava curtindo o luto de Raquel, certamente ele não queria nenhuma mulher, ele não queria Lia, Zilpa e Bila. E o que foi que Rúben fez? Entrou no quarto de Bila e fez de conta que era Jacó. Você já pensou? Que cabeça de um filho! Existem filhos maus, existem filhos que desonram os pais, existem. E existem filhos bons. Agora, uma coisa é certa, na maioria dos casos, quem estraga a família são os pais. Em poucos outros casos, aí vai da natureza de cada filho. Porque nós temos exemplos na Bíblia de pais bons que tiveram filhos maus. E de pais maus que tiveram filhos bons. Mas o certo é o seguinte, família perfeita, às vezes está indo tudo bem, mas aí morre o pai, morre a mãe, morre o irmão mais velho, morre aquele que é o esteio da família, e aí a família se desmorona. Está tudo bem, os pais morrem, aí temos a herança, aí a família se desestrutura de novo. Um conselho meu, e é o que eu tenho adotado, distribua já os seus bens, você que é pai, já divida os seus bens em vida, vai evitar muito problema, ou possíveis problemas, depois que você for embora daqui. Mas família perfeita não existe, não. Lá no caso da família de Jacó, tudo começou com o comportamento errado dele. Quer dizer então que ele tem culpa de José ser dedo duro? Não. Ele tem culpa de que Simeão e Levi fossem lá matar os homens de Siquém? Não. Ele tinha culpa de Rubens usar o seu leito com a sua esposa? Não. Mas ele teve muita culpa com o que aconteceu com José. E se não fosse o projeto de Deus por meio de José, José tinha se dado muito mal, porque o comportamento de Jacó alimentou a inveja dos irmãos de José. Que os pais alimentem o amor, o respeito entre os filhos, e não a intriga, a confusão, a inveja. Nosso terceiro arrazoando é pensarmos um pouquinho sobre os meus sonhos, os seus sonhos, e os sonhos de Deus para mim, e os sonhos de Deus para você. José é chamado de o sonhador mó, ou seja, aquele que sonha muito, muito sonhador. E os sonhos de José eram sonhos realmente grandes. Ele revelou 2 sonhos dele, e nos 2 sonhos ele é muito grande, poderoso. No primeiro sonho, os irmãos ficaram já olhando José de lado e Jacó talvez até desdenhou.
Mas aí quando ele revelou o segundo sonho, até Jacó falou, mas meu filho, que sonho é esse? Até eu e sua mãe vamos nos ajoelhar a você, diante de você? Os sonhos de José eram sonhos de Deus para a vida dele. Eram visões, revelações. Os sonhos que eu tenho para a minha vida precisam, em algum momento, tomara que o tempo todo, mas pelo menos em algum momento, eles precisam se ajustar com os sonhos de Deus para mim. Tomara que os meus sonhos e os seus sonhos sejam exatamente o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. No caso de José foi, mas no caso de todos nós é? Não. Eu tenho um sonho de ser um grande empresário. E eu posso não ser um grande empresário. Eu tenho um sonho de ser um excelente expositor da palavra de Deus. Mas eu não sou um excelente expositor da palavra de Deus. E aí é que os meus sonhos nem sempre são os sonhos de Deus. Quando os sonhos de Deus são os meus sonhos, aí são visões de Deus, revelações que Deus me dá, já me mostrando o meu futuro. Fora disso, eu vou construir o meu futuro debaixo da bênção de Deus. E não quer dizer que porque os sonhos são meus e não são os sonhos de Deus, os meus sonhos não prestam. Não. Se os meus sonhos glorificam a Deus, honram a meus pais, respeitam o próximo, estes sonhos glorificam a Deus. Agora existem aqueles sonhos, como os de José, que são revelações de Deus. O que Deus tem para a pessoa. E isso não é muito comum. Você vê que em toda a Bíblia, quais são os outros Josés da Bíblia? Quais são? Só temos um, o filho de Jacó. Então eu preciso ver um jeito, com a sensibilidade do Espírito Santo, e me colocando diante de Deus, eu preciso ver o quanto os meus sonhos se encaixam com os sonhos de Deus. Se eles estão fazendo assim, não se encaixam, eu tenho que me ajustar, me adequar, para que se encaixem. Tomara que todos os meus sonhos sejam sonhos de Deus para mim. Mas uma coisa eu sei, é difícil ser, é difícil acontecer, mas acontece. Agora, uma coisa que é possível, eu vou encaixar os meus sonhos, segundo o meu conhecimento da palavra de Deus, segundo o meu conhecimento de Deus, segundo a sensibilidade que o Espírito Santo me dá, eu vou encaixando os meus sonhos com os sonhos de Deus. Então, tudo aquilo que é sonho meu, que desonra a Deus, que envergonha a Deus, que entristece o Espírito Santo, que dá prazer só a mim e que traz desilusão, dor e sofrimento ao outro, principalmente à minha família, aos meus pais, eu tenho que largar esse sonho de mão. Larga este sonho. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Nosso quarto arrazoando é sobre o projeto de Deus e o projeto dos irmãos de José. Qual era o projeto dos irmãos de José? Livrarem-se dele. Inicialmente até pensaram em matá-lo. Acaba logo com isso. Lá vem o sonhador mó. É o sonhador, né? Nós vamos nos ajoelhar diante dele, não é? Poderoso, olha que túnica linda que ele tem, que papai deu para ele, né? Então tá, vamos lá. Primeira coisa que fizeram foi o quê? Tiraram-lhe a túnica. Você é o queridinho? Era o queridinho. Você era o protegidozinho?
era o protegidozinho. Não adianta ficar chamando para o papai. Papai está longe. Você está nas nossas mãos. E nós vamos matar você. O projeto deles era acabar com a vida de José. Acabar. Este era o projeto deles. Já o projeto de Deus era preservar a vida deles. José, quando se revela a eles, fala: não foram vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus. Que coisa, que diferença de projeto. Deus reverteu o projeto deles. Ou em uma visão assim mais, uma visão ampla, eles estavam sendo instrumentos de Deus para enviarem José para o Egito. Você acredita nisso? Ah, não acredito nisso não. Não, mas como é que pode? Homens maus, invejosos, planejando o mal, estavam sendo usados por Deus. Glória a Deus, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que quiser, a hora que quiser. E fazendo coisas que à primeira vista são instrumento do diabo. Foi José que disse: não foram vocês que me mandaram para cá, não. Foi Deus, para a preservação da vida, da minha vida, da sua vida, da vida de vocês. Para que o nosso povo subsistisse a essa fome terrível. Por isso que chegam ao Egito pouco mais de 70 pessoas, 70 almas. E de lá vão sair quantas? Quase 2 milhões de pessoas. Preservação. Deus no controle. Deus no comando. O projeto de Deus e o projeto dos homens. Aqui, Deus provou que Ele pode reverter tudo para que o plano dele, o projeto dele se concretize. Agora, é claro que isso não acontece com todos. Aí você vai dizer: mas não é projeto de Deus? Depende do projeto de Deus na vida de cada um. Na vida de José foi assim. Agora, na vida de Urias, foi assim? Não. Davi intentou mal contra Urias e o matou para ficar com a esposa de Urias, Batseba. E Urias era honesto, inocente, guerreiro do rei, amigo do rei, temente a Deus. Honrava o seu exército, o seu capitão. E foi assassinado. Injustiças acontecem. Ah, mas e Deus? Não era o projeto de Deus na vida de Urias o mesmo projeto de Deus na vida de José. Ah, mas como é que pode isso? Ah, vamos avante. E na vida de Nabote? Temente a Deus, fiel às tradições em Israel. E Jezabel levanta 2 testemunhas endemoniadas, 2 filhos de Belial, falsas testemunhas, que vão testemunhar contra ele e ele será apedrejado. Sabe para quê? Por crianção Acabe ter a vinha de Nabote. Mas e Deus? E Estevão? E tantos outros mártires? E quantos que foram devorados pelos leões?
no Coliseu de Roma. E quantos outros mártires, quantos outros inocentes foram mortos? E Deus? E Deus? Deus é soberano. Deus é soberano. Não dá para entender a mente de Deus. Não queiramos entender como que funciona a mente do ser mais sublime do universo. Uma coisa é certa. Urias morreu de graça? Não. Davi teve uma experiência lindíssima com Deus e nos ensina tanta coisa aquilo que aconteceu com Urias. Nabote morreu de graça? Não. Estevão e os tantos outros cristãos morreram de graça e tantos outros mártires? Não. Projeto de Deus. Que às vezes eu não entendo, que às vezes eu não compreendo, que eu não devo querer compreender, minha mente é muito pequena. Uma coisa é certa, eu e você devemos estar à disposição dele e que ele cumpra em mim e em você os seus projetos. Porque se são projetos de Deus, são projetos divinos. Se são divinos, são maravilhosos. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu projeto para mim e por meio de mim. Que esta seja a minha oração e a sua oração também. Nosso Quinta Razoando é para conversarmos um pouquinho aqui sobre coincidência e providência. Providência aqui com P maiúsculo, que também é uma palavra que é sinônimo de Deus. A providência me ajudou, Deus me ajudou. E coincidência. Na vida de José, nós vamos ver que quase nada foi coincidência. Quase que 100% foi providência. Agora, existe coincidência? Eu acredito que existe. Por exemplo, eu estou saindo de casa, a pé, sob um sol causticante. E, coincidentemente, um amigo meu está saindo da garagem e me pergunta: Josué, você está indo para onde? Ah, eu te dou uma carona, entra aqui. Foi uma coincidência. Ah, não, Deus mandou esse moço aqui para me dar essa carona. Não sei. Não sei. Por enquanto eu não sei. Pode ser que mais tarde eu saiba. Ah, aquilo foi providência. Ou seja, qual a diferença entre coincidência e providência? O final. O final da história. É, o final. Na vida de José, no final, a gente vai ver que foi tudo providência. Vamos matá-lo? Não, vamos matá-lo não. Vamos jogá-lo aqui nesta cova. Se a cova tivesse cheia d'água, ele ia morrer afogado. Mas foi uma cova sem água. Beleza. Opa, jogaram a corda. Pega aí, José. Vamos. Opa, estou sendo salvo. Está sendo salvo de quê? Não está sendo salvo nada. Você está sendo vendido. Ah, não me venda, meu pai, meus irmãos, piedade, misericórdia. Que conversa, rapaz. Vai embora, queremos saber de você não. Suma daqui. Morra para lá. Nós íamos te matar aqui, mas não íamos ganhar dinheiro. Vendendo você como um produto, como uma mercadoria, vamos ganhar 20 moedas de prata. E ficamos livres de você. Chega ao Egito, é vendido
como mercadoria. É comprado como escravo. A mulher de seu senhor levanta um falso contra ele. Ele vai para a cadeia, vai para a prisão. Lá na prisão ele conhece o copeiro e o padeiro do rei. Lá Deus deu a ele a graça de revelar o sonho dos dois. O copeiro volta ao palácio. José falou, olha rapaz, lembre-se de mim lá. 2 anos depois é que ele vai se lembrar. E você acha que foi coincidência Faraó sonhar? Não. Depois eu vou colocar aqui uma pregação que eu fiz já há muitos anos. E o nome dela é Faraó sonhará. Sabe o que quer dizer isso? A sua sorte será mudada. O que estava acontecendo vai deixar de acontecer. E o que Deus planejou para você vai começar a acontecer. O marco é o sonho de Faraó. Se Faraó não sonhasse, nada aconteceria na vida de José. O sonho de Faraó, providencial. Ou foi coincidência? Foi coincidência o copeiro estar lá quando o Faraó sonhou? Não, foi providência. Então existe coincidência e existe providência. É claro que acima da coincidência está a providência, porque nada acontece aqui sem que aqui se permita. Eu acredito em coincidência. Acredito também em providência. Sei que as coincidências estão debaixo das providências de Deus. E ainda que a coincidência seja uma má coincidência, aguarde. Vamos aguardar um pouco para vermos o fim da história. E aí nós vamos saber se era realmente só coincidência ou foi uma providência. Nosso sexto Arrazoando é para nós falarmos um pouquinho aqui sobre habilidades humanas e habilidades divinas. José era um excelente administrador. Era uma habilidade que ele tinha. Você vê que lá na casa de Potifar, as riquezas de Potifar aumentaram. Ah, é porque Deus estava com ele. Sim, mas é porque ele sabia administrar. Porque existem pessoas que estão com Deus e vão fazer o que não sabem fazer e vai dar tudo errado. Ah, mas eu tenho Deus na minha vida. Sim, mas você não sabe administrar. Você não sabe lidar com dinheiro. Você não sabe lidar com pessoas. Você não sabe fazer isso. Ah, mas Deus é mais. Sim, a questão não é essa. Existem habilidades humanas e habilidades divinas. José se tornou o governador do Egito porque ele tinha as duas habilidades humanas e habilidades divinas. O faraó falou assim, mas se Deus revelou a você isso que vai acontecer, que homem há na terra que tem o Espírito de Deus, habilidade divina, para poder administrar o Egito, habilidade humana. Sem dúvida, nessa hora aí, Potifar falou, olha, rei, me permita, eu comprei este homem escravo quando ele chegou aqui, e ele administrou minha casa. E saiba, rei, as coisas lá funcionaram. 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 Este cabra é um bom administrador. É um bom líder. Ele sabe organizar as coisas. Testemunho meu. Pronto. Se tornou governador.
Preciso saber que minhas habilidades foram dadas por Deus. Algumas são natas, outras eu vou adquirindo ao longo do tempo. Faço cursos, estudo, escuto, vejo. Se aquele foi por ali e errou, por que eu vou por ali e vou acertar? Bom, eu posso ir por ali e acertar se eu fizer diferente da forma como ele fez. Nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Inteligentes, hábeis, capacitados, preparados. E eu e você precisamos nos conhecer o melhor possível para sabermos em que podemos ser mais úteis ao próximo e a Deus. Não adianta tanta habilidade, tanto conhecimento. Para quê? Para mim? Egoísta? Orgulhoso? Prepotente? Não, isso é para ser dividido. Isso é para abençoar os outros. Desenvolver o meu dom. Multiplicar os talentos que Deus me deu e não os enterrar. José tinha o Espírito de Deus. Deus tinha um projeto. Tudo aquilo que aconteceu para chegar àquele ponto. Este é o homem. Esta é a pessoa que deve assumir este cargo. Mas rei, ele não é egípcio. Qual o problema? Ele tem o Espírito de Deus e tem habilidade. Rei, este homem chegou aqui como escravo. Ele é escravo ainda de Potifar. Ele está lá na cadeia porque ele tentou contra a mulher de Potifar. Não tem problema. Ele tem o Espírito de Deus. Isso que aconteceu com ele aí, sem dúvida, não é a verdade. Mas, rei, este homem é um prisioneiro. Não, alguma coisa aconteceu aí. Porque um homem deste não é para ser encarcerado. Este homem tem o Espírito de Deus e tem habilidade. Ou seja, Faraó desconsiderou todo o seu passado, toda a sua história, porque viu que nele havia habilidades humanas e habilidades divinas. Que as minhas habilidades humanas sejam usadas por Deus. Que as pessoas vejam essas habilidades que eu tenho e que Deus revele em mim o que Ele quer que eu faça com as minhas habilidades humanas. José foi preparado o tempo todo para aquilo ali. Era aquele o projeto de Deus na vida dele. Desde que ele nasceu, desde que ele teve o primeiro sonho, desde que tudo começou na vida dele. Era para aquele momento. E o momento chegou e ele estava pronto. Aí foi oportunidade. O vento estava favorável. O vento estava totalmente favorável. E aí José entrou, não achando que tinha condições, porque a oportunidade, na verdade, eu a aproveito, eu decido, eu vou viajar ou não vou. O vento não está favorável, mas eu quero viajar. Vamos, bota o barco nas águas, vamos embora. Mas não tem mais, eu que decido. José não decidiu ser o governador do Egito. José não aproveitou aquela oportunidade, não. Aquela oportunidade era tudo o que Deus planejara para ele. E ele, por aquela porta, entrou. O vento favorável. Que minhas habilidades e suas sejam
para a glória de Deus. E você sabe que, por mais que tenhamos habilidades, se não tivermos a graça de Deus na nossa vida, nós não seremos tão úteis, porque todos os grandes homens, todas as grandes personalidades, ainda que sem saber que tinham habilidades para abençoar o mundo, ainda que sem saber, elas estavam sendo usadas por Deus. Nosso sétimo e último arrazoando é pegarmos dois ditados populares que se aplicam à vida de José. O primeiro é o seguinte ditado: o apressado come cru. O apressado come cru. José ficou 13 anos numa vida de muito sofrimento, de muita injustiça, de muita dor, até o dia em que Faraó sonhou, e aí tudo mudou. Ao longo desses 13 anos, não sabemos pelos relatos bíblicos, não temos registro de amargura, de ressentimento, de ódio, de forçar resposta divina, de querer colocar Deus contra a parede, de exigir seus direitos. Ele estava aguardando a comida. Ele estava aguardando a comida ficar pronta. Ele estava aguardando a hora. O apressado come cru. Meu irmão, não queira antecipar as coisas. Faraó precisava sonhar. E José esperou. Ainda que sem saber, mas esperou. Não, minha promoção tem que sair, tem que sair, tem que sair, eu vou cutucar. Calma, se é para ser sua aquela promoção, será. Ah, o meu pastor não me enxerga, eu estou fazendo isso, eu preciso desse cargo, eu preciso de... Calma, o apressado come cru. O apressado come cru. Não force a barra. E aqui eu me lembro de uma pregação do pastor Hidekazu Takayama, nos idos aí dos anos 90. Ele pregando em um congresso de jovens aqui em Goiânia, ele falando sobre o ovo. Dentro do ovo está a vida. Agora, ninguém pode acelerar o processo da vida para sair do ovo. Ah, não, vou ajudar essa galinha aqui, que ela está chocando esse ovo aqui já há 20 dias, sei lá quantos dias. Então eu vou pegar esse ovo aqui, ó, e vou dar uma trincadazinha nele assim, ó, para ajudar o pintinho a sair. Se eu fizer isso, eu mato a vida. Quem tem que romper a casca do ovo é a vida que está dentro do ovo. Qualquer ação da casca externa mata a vida que está dentro do ovo. O apressado come cru. Espere. Se é para ser seu, se é para ser meu, seu será, meu será. O apressado come cru. O outro ditado: escapou do espeto e caiu na brasa. Escapou do espeto e caiu na brasa. Joga, vamos matar. Não, mata não. Opa, escapou do espeto. Ah, vamos jogá-lo aqui na fossa, aqui na cisterna. Caiu na brasa. Ah, vamos tirá-lo da cisterna. Opa, estou escapando. Tá nada, tá caindo na brasa. Você vai ser vendido como escravo.
Ah, fui vendido como escravo, agora eu estou aqui nesse lugar aqui, eu sou o administrador dessa casa aqui, e agora as coisas vão começar a melhorar para mim. Vai cair na brasa, vai escapar do espeto, vai cair na brasa, vai lá para o cárcere. Lá no cárcere, revela os sonhos e fica guardando. Opa, nada, vai ficar aí mais 2 anos, meu filho, na brasa aí, ó, vai ficar mais 2 anos aí. Às vezes na nossa vida estamos vivendo este ditado popular. Está dando tudo errado, tudo errado. Tudo dando errado. Tenta isso dar errado, tenta aquilo dar errado, tenta aquilo outro dar errado, e mais aquilo dar errado. E nada dá certo, nada. É caindo do espeto, escapa do espeto e cai na brasa. É assim que está a sua vida hoje? É assim que está a sua vida hoje? Este ditado se aplicou à vida de José até um período, até um momento. Porque ele não estava jogado, não. Como você não está jogado. Ele não estava à mercê da sorte ou da má sorte. Ele estava cumprindo um sonho de Deus na vida dele. Um projeto de Deus na vida dele. E você sabe que para chegarmos ao ponto a que Deus quer que cheguemos, nós precisamos passar pelo espeto, passar pela brasa, para valorizarmos, para sermos testados, para sermos provados, para sermos aprovados. Se José fosse um homem que guardava mágoa, ressentimento, ódio, reprovado. Puf! Se José fosse um homem que não confiava em Deus, que não dependia de Deus, ele estava reprovado. Se José fosse um homem prepotente, orgulhoso, cheguei aqui por mim mesmo, cheguei aqui por minhas habilidades, cheguei aqui porque eu sou resiliente, porque Deus me deu um perfil resiliente e reprovado. O espeto e a brasa fazem parte do preparo de Deus para chegarmos ao ponto a que Ele quer que cheguemos. Ninguém chega lá em cima, em um cargo, em um posto, sem antes passar pelo espeto, passar pela brasa. Tudo tem um custo. José passou por isso. Caía do espeto, opa, estou livre do espeto, pá, caía na brasa. Se esta é a sua situação hoje, saiba de uma coisa. Faraó sonhará. Faraó sonhará. E a sua história será mudada. Creia, aguarde, espere. No espeto dói, dói. Na brasa dói, dói. Mas já já virá a recompensa. Já já virá aquele carimbo sonoro divino. Aprovado. Pronto. Sumiu o espeto, sumiu a brasa, sumiu a churrasqueira e você estará no lugar onde Deus quer que você esteja. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe.
Se você não se inscreveu neste canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe. E olhe, você que ficou assistindo a este vídeo até agora, mande para mim o seu e-mail. Aí na descrição do vídeo tem o meu contato. Se você mandar um e-mail para mim, dizendo, assisti ao vídeo da EBD Betel lição 2, eu vou mandar para você, por PDF, um dos meus 6 livros, já editados, publicados à venda na Amazon. Eu vou escolher um dos 6 e vou mandar para você em PDF. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o nosso próximo Arrazoando EBD Betel.